Olá, meu nome é José Augusto Pico de Almeida, eu sou professor de legislação de trânsito. Nós vamos fazer a correção aqui de algumas questões relativas à probabilidade que pode vir a ocorrer no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Bom, primeira questão fala sobre a competência dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos dois órgãos, CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo, normativo e constitutivo do sistema. O CONTRAN tem a responsabilidade por baixar normas e resoluções relativas à legislação de trânsito. E o item aqui, ele quer cobrar do candidato o conhecimento específico da competência dos órgãos. Ao final, ele coloca aqui então que é uma competência aprovar, complementar ou alterar os dispositivos e sinalização de equipamento de trânsito, e atribui ao CONTRAN essa competência. E mais adiante coloca também que acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação e engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo, formar condutores e registrar e licenciar veículos, articulando aos órgãos externos do Estado, é a competência dos DETRANS. E isso está errado. O gabarito, na realidade, certo é que essa competência aí, no âmbito dos estados, para poder ter essas atribuições, é competência exclusiva do CETRAN, porque o CETRAN também é um órgão normativo, só que o seu âmbito de atribuição é dos estados. Lembrando que no Distrito Federal nós não temos CETRAN, nós temos o órgão chamado CONTRANDIV. Então é importante que o candidato, que o concurseiro, esteja preparado para estudar as competências dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito que estão previstas no capítulo 2. Bom, vamos realizar agora a correção também da segunda questão proposta, que fala sobre os limites de velocidade impostos aos veículos nas vias, onde não existir sinalização regulamentar. Questão número 2, ela informa que então nessa situação a velocidade mínima para caminhonetes é de 40 km por hora. E realmente essa questão está correta, e o candidato deve lembrar o seguinte, dependendo das condições operacionais de circulação da via, o legislador registrou o limite de velocidade máxima. Para esse veículo, que é a caminhonete, a banca SESC costuma muito cobrar a diferença entre caminhonete e caminhoneta, o limite máximo de velocidade para a caminhonete, que tem uma parte externa para transporte de carga, é de 80. Como a mínima é a metade da máxima permitida, então será 40 km por hora. Se fosse uma caminhoneta, seria 110 km por hora o máximo permitido e a mínima 55. A questão número 3, ela trata sobre a sinalização da via e fala aqui sobre referência a dois dispositivos. Um dispositivo da figura 1 é o balizador móvel e da figura 2 é o cilindro. O balizador móvel não é um dispositivo delimitador, e sim um dispositivo de uso temporário, então o candidato não pode se confundir, tá certo? Já o cilindro efetivamente é um dispositivo delimitador. A sinalização de auxiliar se encontra prevista no anexo 2, que é a resolução 160 do CONTRAN. Uma outra questão que nós colocamos aqui também como importante e reportamos a necessidade do candidato dar uma ênfase nos seus estudos é a questão que trata sobre a alcoolemia, ou seja, sobre o nível de embriaguez alcoólica ou por outra substância que determine substância psicoativa na condução de veículo automotor. A questão aqui, número 4, ela informa que um condutor de veículo ele foi abordado numa fiscalização de trânsito envolvido em acidente de trânsito e se recusou a realizar os procedimentos previstos pela norma de trânsito para a constatação da embriaguez alcoólica. Então pergunta se o policial rodoviário federal, na forma disciplinada pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele pode, através dos sinais que comprovem essa embriaguez alcoólica, lavrar um termo chamado termo de constatação de alteração de coordenação psicomotora ou de sinais psicomotores. E essa questão está correta, o gabarito. A legislação sofreu uma mudança, é importante observar que essa mudança ocorreu no final de 2012, e foi regulamentada pela resolução 432, agora no início de 2013. Então esses sinais eles podem ser comprovados mediante um termo preenchido por um agente policial rodoviário federal, de preferência que esse agente arrole testemunhas para evidenciar o seu ato administrativo, mas na recusa do condutor, essa comprovação da embriaguez alcoólica ela pode ser feita mediante termo. Lembrando ao candidato que, ao se realizar o exame no etilômetro, o nível de medição registrada para a constatação da embriaguez alcoólica e de crime é de 0,34, leitura feita no etilômetro, tá certo? De miligramas por litro de ar alveolar. Essa previsão também se encontra, assento aí no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Para comprovação. E uma informação importante que o candidato não pode se esquecer é de que as penalidades previstas para o caso de embriaguez são multa de infração gravíssima 10 vezes hoje está dando R$ 1.915,40, e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
Esse é um assunto que o candidato deve guardar aí, armazenar no seu HD, porque vai ser extremamente importante para a sua avaliação na banca da prova da CESP-UNB, ok? Bom dia, meu nome é Vicente Paulo, sou professor de língua portuguesa e vou passar aqui para vocês umas dicas de como resolver algumas questões do CESP. O CESP nunca deixa de cobrar alguns tipos de questões, como o uso da crase e a concordância verbal e a acentuação gráfica. Veja só uma questão de uso da crase que caiu no CESP no Ministério Público da União em 2013, agora, questão recente. O CESP pede para reescrever esta oração, esta frase, dão margem a uma série de deformações desta forma. Ele pergunta se poderia ser acrescentado o sinal indicativo de crase devido ao caráter facultativo. Vejam bem, a maior parte da ocorrência do uso da crase e a maior parte cobrada em prova é o uso da preposição a mais o artigo a. Existem outros casos, mas são minoria. Quando eu tenho a preposição a mais um artigo a, nós não escrevemos dois as juntos. Nós escrevemos um a e indicamos para o leitor que ali existem dois. Veja só, se é a preposição mais artigo, no momento em que ele colocou um outro artigo aqui, não vai passar pela cabeça de ninguém que aqui dentro existem dois as, uma preposição artigo, porque eu ficaria com preposição artigo e mais um artigo. Portanto, sempre que ele acrescentar o uma, o uso da crase está proibido. Outra questão que está aí é o caso da concordância verbal. Veja só, se ele coloca no singular os verbos ter e vir, ele diz ele vem, ele tem. Mas no plural são eles vêm, eles têm. Se faltar um acento, a concordância está errada, porque eu estou colocando o verbo no singular. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Nessa questão que está aí para vocês, ele cobrou em forma de acentuação gráfica. Ele perguntou se os dois verbos estão acentuados pela mesma regra de acentuação. Sim, é um erro o candidato pensar que por causa do novo acordo ortográfico, esse acento diferencial de número deixou de existir. Ele existia antes do novo acordo e permanece existindo com o novo acordo. Bom, agora vamos resolver duas questões sobre outros assuntos do CESP. Questão sobre orações e questão sobre a própria concordância verbal. Essa aqui é uma questão especial, número 4, vou mostrar por quê. Primeiro, número 3. Ele pergunta se esta oração que os outros julgam louca, se é uma oração coordenada. Vejam só, toda vez que aparecer um conectivo, qualquer conectivo que seja, antes de dizer qualquer coisa, troca esse conectivo por um pronome qual, em qualquer uma das suas flexões. Olha o termo que está antes do que, não é outra coisa, feminino singular? O pronome qual que você escolhe é a qual, feminino singular. Veja se dá certo. É comparável a qualquer outra coisa a qual os outros julgam louca. Consegui trocar? Ótimo. Então isto aqui é um pronome relativo e esta é uma oração subordinada adjetiva. Por isso o item está errado. Não é oração coordenada. A outra questão, ele diz que acarretaria erro gramatical substituir a forma verbal fazem por faz. Vejam só. Posso trocar fazem por faz? Não, porque quem é que fazem alguma coisa? São os outros. Os outros julgam louca, mas não fazem ideia. Veja, sujeito plural, verbo plural. Não posso trocar pelo singular. Acontece que muito candidato chega, não posso trocar, o item é falso. Isso é um erro, porque ele diz que acarretaria erro gramatical. Então, acarretaria erro? Sim, acarretaria erro. Então, o item é verdadeiro. Vejam, não posso trocar, mas o item é verdadeiro. Cuidado com esse tipo de ocorrência, essa distração na sua prova.